Então, nesse momento, damos início ao painel de boas-vindas do 26º Fórum da Liberdade, uma realização do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE. O Fórum da Liberdade deste ano aborda o tema O que se vê e o que não se vê, baseado nos ensaios do economista francês Frédéric Bastiat. Informamos aos senhores e às senhoras que o livro Frédéric Bastiat, da série O que se vê e o que não se vê, impresso com o patrocínio da Renner e com o apoio da Book e editora Saraiva, está sendo distribuído a todos os participantes do fórum e também disponibilizado online, a fim de que todos possam se aprofundar e refletir sobre a ideia central proposta neste fórum. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. São eles: Gerdau, Ipiranga e Souza Cruz, e aos apoiadores: Fruc, Instituto Ling, Paim Comunicação, PricewaterhouseCoopers, e a parceria institucional da CNI, Confederação Nacional da Indústria, e da Fiergs, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Agradecemos também a parceria da FACE, Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Bom, antes de iniciarmos, gostaria de lembrar aos senhores que o Fórum da Liberdade é um evento aberto, que acolhe a liberdade de ideias e de opiniões, e queremos, nesse ambiente, receber a todos de forma calorosa, com respeito e educação, o que é típico de nós, gaúchos. Solicitamos ainda que os telefones sejam desligados ou então colocados no modo silencioso. Compõem o palco os senhores Luciano Huck, Marcos Troirro, Márcio Cumruian e Michel Gralha. E, inicialmente, eu gostaria de, acho que podem subir ao palco, vamos recebê-los com aplausos. Bom, inicialmente, antes de passar a palavra para o mediador do debate, eu gostaria de explicar as regras de funcionamento desse painel. Esse painel de boas-vindas terá duração de 1 hora e 20 minutos. Cada painelista poderá falar por 20 minutos. Ao final do tempo previsto para a exposição de cada convidado, será entregue um cartão com a informação tempo esgotado. Após todas as exposições, teremos um tempo de 20 minutos para os debates com a plateia. As perguntas do público são muito bem-vindas, necessárias e devem ser feitas por escrito, em fichas encartadas nas revistas. As perguntas serão recolhidas pelas nossas recepcionistas, que estão circulando por aí, e repassadas ao mediador. Então, a partir desse momento, conduzirá o painel o mediador Michel Gralha, presidente do IE. Bom painel, boa sorte a todos. Boa tarde a todos. É com enorme prazer que recebemos cada um de vocês aqui. Esse é o 26º Fórum da Liberdade, que muito nos orgulha. Então, convido vocês a debater. Esse é o nosso ambiente saudável para isso. Convido a todos também para visitar a nossa amostra, que foi motivo de tanta polêmica. Então, nossa amostra Casa Sem e com Impostos. Estão todos convidados, após o evento, a caminhar pela casa. Bom, nosso painel sobre empreendedorismo, o primeiro painel, matéria extremamente importante para o nosso país, em que a gente tem tanta dificuldade de encontrar pessoas que empreenderam e realmente obtiveram sucesso. O brasileiro é um empreendedor, mas muitas vezes a gente tem alguns empecilhos que nos impedem de exercer esse direito tão interessante. A busca constante pelo crescimento, a inquietude e a eterna insatisfação são características de um empreendedor. Procurar sair de uma situação menos confortável para uma realidade melhor é o seu objetivo diário. É um insatisfeito que transforma seu inconformismo em descobertas e propostas positivas para si e para os outros. Esse é o perfil de mais de 21 milhões de brasileiros, que buscam mudar sua vida por meio de seu próprio esforço. São verdadeiros agentes de mudança, motores da economia de um país. Porém, o Brasil ainda se caracteriza por ser muito burocrático para a criação de novos negócios, o que emperra o empreendedorismo. Como superar esses obstáculos e alcançar os objetivos? Este é o assunto debatido agora, no painel de abertura do 26º Fórum da Liberdade, com a participação
de Marcos Troirro, Márcio Conrian e Luciano Huck. Para iniciar o painel, convido o senhor Marcos Troirro, professor da Columbia University. Marcos, é um prazer tê-lo aqui conosco, em Nova York, onde dirige o BRIC Lab, um fórum sobre Brasil, Rússia, Índia e China. Foi o fundador do Centro de Diplomacias de Negócios, grupo de reflexão sobre os assuntos globais. Troirro também leciona no IBMEC e é autor de livros sobre conjuntura internacional e desenvolvimento tecnológico, sendo mestre e doutor em Sociologia das Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo e ainda membro do Conselho Consultivo de diversos fins lucrativos. Marcos, prazer estar contigo. A palavra é toda tua. Por favor, o pessoal está ansioso aí para ver o que tu tem para falar. Muito obrigado. Obrigado. Muito boa tarde. Presidente Michel, Márcio, Luciano, Dr. William Ling, meu querido amigo, senhoras e senhores, é uma grande honra participar desse Fórum da Liberdade, que se consolidou como um dos mais importantes espaços de reflexão e influência do Brasil e seus grandes desafios internos e externos. O tema desse painel de hoje é uma questão: existe empreendedorismo sem lucro? E eu vou aproveitar um pouco, vou responder a pergunta também, mas vou aproveitar um pouco para tentar argumentar com vocês que o empreendedor é como se fosse um ator. Aliás, nós estamos aqui num palco, né? E, portanto, dependendo do palco, dependendo do momento da plateia, dependendo do script, ele vai exercer o seu empreendedorismo de diversas formas. Então, eu vou falar um pouco sobre esse tema do empreendedor brasileiro nesse mundo que nós vivemos hoje. Mas, antes de mais nada, eu queria, talvez, classificar empreendedorismo a partir de uma perspectiva bem ampla. Empreendedorismo é uma ação do indivíduo que busca, por meio de uma inovação, quebrar a inércia de um determinado processo ou dinâmica, seja no âmbito de uma empresa, seja no âmbito do governo, ou seja no âmbito de uma organização não governamental. O grande adversário do empreendedorismo é a inércia. A inércia que, como nós todos sabemos, é uma propriedade da física, segundo a qual os corpos tendem a permanecer em seu atual estágio de deslocamento, a não ser que sobre eles venha a agir alguma força. Portanto, o empreendedorismo é essa força que age sobre a inércia. Agora, ele tem sempre uma motivação, que é a motivação do ganho. O ganho pode ser mais produtividade, o ganho pode ser mais eficiência, o ganho pode ser um mundo melhor. E em termos econômicos, o ganho também pode ser um lucro. Então, no limite, não há empreendedorismo. Em primeiro lugar, sem a ação do indivíduo, sem a noção de quebra de inércia e, em terceiro lugar, sem uma motivação pelo ganho. Agora, como dizia o grande filósofo espanhol Ortega y Gasset, nós somos nós e as nossas circunstâncias. E quais são as circunstâncias que hoje rodeiam o empreendedor brasileiro nesse abril de 2013? E eu diria que essas circunstâncias se dão não apenas do ponto de vista do plano interno do Brasil, mas se dão no plano mundial. São forças que vêm de fora para dentro e que acabam, de certa forma, plasmando a maneira pela qual o Brasil cria um ambiente mais ou menos propícios à realização de negócios e, portanto, ao aparecimento de empreendedores. E quais são as circunstâncias que nos rodeiam? Qual é esse ar do tempo no qual nós estamos inseridos? E eu diria, talvez um pouco até no intuito de criar uma certa polêmica, que o ar do tempo que nós estamos vivendo hoje no mundo é aquele em que existe um risco muito grande de desglobalização. Globalização era um conjunto, no limite, de três coisas. Em primeiro lugar, a ideia de que a alocação de preços, baseada na interação das forças de oferta e demanda,
chamado jogo do mercado. A economia de mercado era a melhor maneira de se delimitar como uma sociedade vai em busca da sua própria prosperidade. Era também uma situação em que a ideia de democracia representativa, como maneira de organizar as sociedades políticas mais eficientemente, havia ganhado prevalência sobre outras formas mais autocráticas, menos democráticas. Ora, essa combinação de economia de livre mercado e democracia representativa como forma de organização política encontra-se em profundo cheque hoje neste mundo que nós vivemos. Seja porque alguns dos países baleia, como o caso do Brasil, da Rússia e da China, têm levado a cabo variantes daquilo que nós poderíamos chamar de Estado-capitalismo, em que há uma grave perturbação das livres interações entre as forças de mercado. E mesmo do ponto de vista da democracia representativa, seja a tensão gerada pela Primavera Árabe, seja as várias guerras intestinas que se fazem por meio de processos autocratas em algumas regiões do mundo, e particularmente no Oriente Médio, seja pelo flerte que hoje existe com o chamado modelo chinês, e seja pela morosidade dos tradicionais bastiões democráticos na Europa e nos Estados Unidos resolverem seu problema, hoje a ideia de democracia, infelizmente, encontra-se também em xeque. Segunda característica, nós estamos vivendo num mundo em que a ideia de integração econômica regional, que durante muitos anos foi uma espécie de bússola por conta da União Europeia, por conta do Mercosul, por conta do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, fazia crer que esses espaços integrados iam permitir a empreendedores nos mais variados cantos do mundo ganhar os benefícios das economias de escala. Ora, as dificuldades da União Europeia, as dificuldades do Mercosul, as dificuldades da integração em outras partes do mundo criaram também essa outra fenda desglobalizadora nos processos de integração econômica regional, com enorme impacto sobre os empreendedores. E a terceira característica, e talvez aquela mais dramática que nós estamos vislumbrando, é uma ascensão absolutamente uma ascensão absolutamente irresistível da China como potência econômica. A China, que em algum momento, daqui a 10 ou 15 anos, vai ultrapassar os Estados Unidos do ponto de vista do produto interno bruto nominal, o que vai gerar um fenômeno absolutamente inédito na história do homem. Porque quando a China chegar a um PIB de 16 trilhões de dólares, com uma população de 1,4 bilhão de habitantes, isso significa que a renda per capita na China vai ser alguma coisa entre 12 e 13 mil dólares. Ou seja, a maior economia do mundo será uma economia ainda pobre. Vejam, esses três fatores mostram que a ideia de globalização como panaceia encontra-se, mais uma vez, em grave crítica e que nós estamos vivendo, portanto, um risco de desglobalização. Agora, como a tendência ao subdesempenho, à subperformance, ao mundo não sair de onde está, nessa crise que ele se encontra desde 2008, nós estamos indo para o 5º ano da crise internacional. Lembrem-se, os senhores e as senhoras, que a Segunda Guerra Mundial também durou um pouco mais do que 5 anos, portanto é um longo período histórico. Esse é um período que brevemente vai mudar. Eu diria até que nós estamos vivendo um período que é um período crítico, como o definia o cientista político Antônio Gramsci. Crise é aquele instante em que aquilo que é velho ainda não morreu e aquilo que é novo ainda não nasceu. E o que vem por aí? Na minha opinião, virá uma reglobalização. E esse será o espaço em que os empreendedores globais, e, portanto, também os empreendedores brasileiros, vão operar. Quais serão as duas grandes forças reglobalizadoras do mundo e que nós todos precisamos prestar muita atenção a elas? A primeira fonte de reglobalização é esse processo silencioso. São dois movimentos de pinça que estão sendo empreendidos hoje pelo governo dos Estados Unidos. Uma pinça que alcança o oeste do mundo e toda a bacia do Pacífico, a chamada
parceria transpacífica que vai incluir num único acordo de livre comércio os Estados Unidos, alguns países latino-americanos da franja do Pacífico e economias como a Austrália, a Nova Zelândia, a Coreia e o Japão. E o outro movimento de pinça, que foi anunciado recentemente pelo presidente Barack Obama, é a constituição de uma aliança transatlântica, que vai reunir as duas regiões de maior produto interno bruto do mundo, que são os Estados Unidos e a União Europeia. Isso vai gerar novos espaços reglobalizadores, onde seguramente os empreendedores vão ter mais acesso ao capital, mais acesso a mercados, mais acesso àquilo que os economistas gostam de chamar como economias de escala. Essa é uma força reglobalizadora muito importante. A outra força de reglobalização que nós vamos perceber nesses próximos 10, 12 anos, e que é muito bem colocada pelo economista da Universidade de Nova York, Michael Spence, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia há alguns anos, é a ideia de que a China vai passar por um processo em que ela vai virar uma China 2.0. Uma China em que não há apenas a produção de bens de baixo valor agregado destinados à exportação, mas uma China que poupa menos, investe menos, consome mais e busca muita agregação de valor. E que, portanto, vai terceirizar uma parte importante da atividade econômica em que há menor adição de conhecimento e tecnologia. Ou seja, haverá uma espécie de expulsão, uma espécie de diáspora de postos de trabalho na China, que o Michael Spence acredita que será da ordem de 100 milhões, 10 milhões de postos de trabalho por ano, e que vão se direcionar à vizinhança geoeconômica da China e a continentes hoje muito dinâmicos, como é o caso do continente africano. Ou seja, a China vai fazer um pouco com outros países o que os Estados Unidos e as potências econômicas ocidentais fizeram com ela desde o final dos anos 70, do ponto de vista econômico. E o Brasil? E o empreendedor brasileiro? Será que o Brasil está fazendo o trabalho de terraplanagem ou terraplenagem para esse momento de reglobalização? Veja que nesses dois mega movimentos que eu descrevi, o Brasil não está configurado no mapa. E é muito importante que a gente tome consciência disso, porque o empreendedor brasileiro, nesse cenário de reglobalização, ele vai viver não um cenário de guerras cambiais, mas ele vai viver um cenário de guerras pela competitividade. E aí ele vai ter que responder a determinadas perguntas como: quão competitiva do ponto de vista global é a sua carga tributária? Quão competitiva do ponto de vista global é a sua legislação trabalhista? Quão competitivo do ponto de vista global é o seu ambiente para a realização de negócios? Quão competitivo é a sua educação, a sua ciência e tecnologia? Que parcela do seu produto interno bruto você direciona para pesquisa, desenvolvimento e inovação? A minha impressão é que, para tomar consciência dessas coisas e para o empreendedor brasileiro poder vencer nesse cenário, está faltando na tela de radar do nosso país aquilo que nós poderíamos chamar de uma grande estratégia. Grande estratégia é um termo militar que a gente pega emprestado das grandes conflagrações beligerantes. Só que como o Brasil não tem projeto de poder, o Brasil deveria ter um projeto apenas de prosperidade, grande estratégia significa como é que nós devemos arregimentar os recursos da sociedade como um todo para que nós possamos ser competitivos nesse cenário entre conflitos de competitividade. Se nós conseguirmos, mais uma vez, alocar as nossas próprias forças, aumentar nossa poupança interna, fazer alguns sacrifícios de curto prazo em direção à construção da competitividade nesse cenário, uma de duas coisas vai acontecer. Ou nós vamos deixar de fazê-lo, e aí cada vez mais o empreendedor brasileiro vai se limitar à própria insularidade de um país que raramente teve no seu produto interno bruto mais do que 20% representado pela soma de importações e exportações, cada vez menos vertebrado, né, as grandes correntes do comércio, do investimento e da logística internacional, deixando de fazer parte, né, desse mundo que vai voltar a se vertebrar com a reglobalização,
Ou, pelo contrário, o Brasil vai colocar essa grande estratégia em funcionamento, de modo a fazer com que o empreendedor brasileiro possa não apenas ser criativo, o que significa dizer ter novas ideias, mas também ser muito inovador, o que significa dizer fazer coisas novas. E se o empreendedor brasileiro conseguir fazer isso e encontrar esse ambiente, não apenas empreendedorismo vai existir com lucro, mas empreendedorismo também vai ser um dos grandes trampolins para fazer do Brasil uma das sociedades mais dinâmicas e prósperas do século XXI. Muito obrigado. Troerro, muito obrigado. A gente começa muito bem o fórum aqui na PUC. Realmente, essa questão da grande estratégia é algo fundamental para qualquer empresa, qualquer ente que queira buscar algo melhor. Realmente, se não pensar o que quer fazer, se não souber o que quer e não pensar de uma forma estratégica onde vai, as coisas se complicam. Bom, dando continuidade, então, ao nosso painel sobre empreendedorismo, queria convidar aqui ao meu lado Márcio Currian, paulistano, fundador da Netshoes, um grande case que todos devem conhecer, sendo um dos primeiros empreendedores a usar o modelo de comércio eletrônico por player, destinando os recursos num simples e único objetivo: prover a melhor experiência de compra na internet. Parece simples, né, mas talvez tu consiga nos ensinar isso aqui. Com atuação no Brasil, na Argentina e no México, tem a missão de oferecer o melhor e o que há de mais inovador no serviço de e-commerce, atendendo os clientes 24 horas por dia. Márcio, muito obrigado, nos honramos muito com a sua presença e a palavra está contigo. Com outro microfone. Boa tarde, primeiro. Boa tarde à mesa também. Vou quebrar um pouco o protocolo. Eu não gosto de ficar muito atrás do balcão aqui. Senão, no final, vou acabar pedindo voto para vocês. Okay? Está funcionando agora? Bom, primeiramente, vou falar um pouco de empreendedorismo aqui. Explicar o case da Netshoes, obviamente. Todos os dias é a maior empresa que eu já trabalhei. Então, não tenho muitos assuntos, a não ser a Netshoes, para falar com vocês hoje aqui. Primeiro, onde nasceu a história do empreendedorismo? Por que nós decidimos, eu e meu primo, decidimos abrir a companhia? Obviamente, você vai tendo sinais dentro do seu dia a dia, você resolve comprar computador. Eu vendia computadores antes de iniciar a Netshoes e trabalhava também num grande varejista dentro de São Paulo. E o que mais chamava a atenção era o inconformismo, uma das qualidades aqui que o Michel citou. O empreendedor ele é inconformado, ele não gosta de receber muitas ordens, ou quando recebe não concorda, complica bastante a vida do empreendedor. O empreendedor também, quase todos os dias, ele troca 3 vezes de ideia. Ele amanhece com uma ideia, na hora do almoço ele já mudou, e no final do dia, quando ele escreve, ele também já está praticamente diferente. Quando iniciamos a Netshoes em 2000, começamos com uma loja física, numa rua de alto tráfego em São Paulo, a rua do Mackenzie, na Universidade de Mackenzie. Era uma loja tímida, 50 metros quadrados, e ela visava, juntamente com eu, meu primo e mais um funcionário, vender sapatos. Descendente de armênio, armênio não tem antepassado, armênio tem antesapato, porque todos mexem com sapato, é uma coisa incrível isso. E quando nós começamos, obviamente o nome Netshoes ele nasceu com a gente já, ano 2000, ano da virada do milênio, então tinham vários nomes ligados à internet, e nascemos como Netshoes. Em 2001 decidimos entrar na rede, eu até ouvi o Fábio Barbosa hoje aqui, que era o presidente do Banco Real na época, e tinha um programa muito legal de colocar a gente dentro pegar algumas lojas e colocar essas lojas no mundo digital, um programa de inserção digital. Em 2001, 2002, subimos o site. Obviamente, naquele tempo não tinha muita tecnologia, a câmera digital ainda era uma coisa de 0,00 megapixel, alguma coisa do gênero, mas criamos um mega estúdio
quadrado, com 2 lâmpadas compradas na Santa Efigênia, e conseguimos começar a tirar foto, tratamento, tudo feito em house, e naquela época a Netshoes já era grande, tinham 5 funcionários. Contando eu e meu primo, então eu e meu primo mais 3. Abrimos o site. Quem acha que o empreendedor trabalha pouco, está completamente errado. Então a gente fazia a loja durante o dia, quando chegava às 7 da noite fechava e ia todo mundo fazer internet. Sessão de fotos, cadastro de produto e colocação dos produtos no site. Primeiro mês, vendeu apenas 1 par. Puxa vida. Segundo mês, 2. Crescimento de 100%. Isso já indicava uma tendência de crescimento, né? O correio, primeiramente, a gente ia até os correios entregar o par de sapato e depois, com o tempo, o correio começou a pôr uma motoca para retirar. Melhorou. Obviamente, em 2005 para 2006, acho que veio a decisão mais forte que nós tomamos no business. Ao longo do tempo, inventaram uma coisa dentro do cenário brasileiro muito legal, que ajudou bastante. O 12 vezes sem juros. Quanto mais, imaginem o seguinte, você está vendendo, a internet começou a crescer dentro do país. Quanto mais você vende, mais você demora para receber. O que vocês acham que acontece com o seu fluxo de caixa? Exatamente, ele desaparece. Então, quer dizer, a gente teve que convencer muitas vezes os bancos que a gente tinha um negócio na mão, que era um negócio legal, vendia muito, mas eu não tinha o dinheiro. Então, a gente precisou, obviamente, criar planilhas e planilhas e planilhas. Algumas delas não eram muito bem feitas, mas que mostravam uma projeção de crescimento. E, na verdade, a gente tinha que trabalhar num cenário perfeito. O empreendedor tem que tomar muito cuidado com a história do cenário perfeito. O que é isso? Em qualquer lugar do mundo, quanto mais se vende, é melhor para o business. Aqui no Brasil, a gente tem que tomar esse cuidado. Quanto mais se vende, e se você vende um parcelamento, alguma questão do gênero, isso pode atrapalhar muito o seu negócio. Então, o cenário perfeito é vende, recebe, praticamente à vista. Isso daria muito fôlego para a companhia. Em 2006 e 2007, nós decidimos fechar as lojas físicas. Na época eram 6 ou 7. Eu tenho meu padrinho de 82 anos que até hoje não entendeu o que a gente fez. Porque fechar a loja não é uma coisa muito comum, né? E porque, novamente, a internet crescia em torno de 130% a 140% ao ano, e a loja crescia 7 ou 8%. Então, vamos fechar a loja. Foi uma decisão muito difícil, culturalmente difícil, mas naquela época as 30 pessoas migraram e nós fechamos a loja e fomos todos para um galpão. De 2007 a 2009, continuamos o crescimento muito forte, e uma das coisas que a Netshoes sempre colocou dentro do seu DNA, ou sempre estava presente na nossa vida, era o serviço. Porque, na verdade, nós somos um varejo, e sendo um varejo, os nossos produtos são praticamente produtos encontrados em todo o país. E como nós viemos de mundo físico, mundo de loja, a gente sabia o que era atender bem o cliente. E nós tínhamos que atender bem os clientes, mesmo estando numa relação mais fria, né? Uma relação que praticamente você não conhece o seu comprador. E, com isso, nós mantivemos o serviço como core, sempre dando muita ênfase, e atualmente a Netshoes ainda é o melhor serviço do país, colocado tanto no Procon como no Reclame Aqui. Isso foi dando fôlego, credibilidade, e mais do que isso, o empreendedor ele é naturalmente inconformado, mas ele também é inteligente. Quando ele percebe que está indo bem, que as pessoas gostam do que ele está fazendo, ele foca as energias e continua. Em 2009, nós já estávamos com 250 pessoas, tinha crescido bastante. Decidimos o que a gente chama de as fast as possible, que é um momento onde a companhia parece estar bem e você quer acelerar mais ainda. E aí o ritmo foi mais frenético, foi quase coisa de 15% a 20% ao mês. E imaginem crescer 20% ao mês e ter que manter o serviço num modelo que é extremamente nervoso. Eu prometo, a Netshoes promete para vocês entregar no dia seguinte.
E a gente não pode ter nada que atrapalhe essa promessa. E mesmo assim, o que a gente fazia era, se planeja para um crescimento de 100% ou 200% ao ano, implementa todos os processos que você precisa para que isso ocorra, e o crescimento era mais consequência do planejamento do que o inverso. Então, a gente não esperava crescer para depois tomar atitude. A Netshoes sempre se planejou primeiro, se enxergou lá na frente, e aí, com isso, a gente conseguiu crescer até 2012, muito forte, sem perder o comprometimento e o serviço com os clientes. Mais uma vez, a gente sempre colocou dentro do serviço também a palavra inovação. Aí, de novo, muita gente pergunta, puxa vida, mas as ideias surgem da onde? E que história é essa de inovação? Num business como o nosso, que é recente, né, ele foi criado praticamente em 2000, depois da bolha, não existe muita leitura. Você não consegue ler ou estudar muito o case, não é uma metalúrgica ou fábrica de carros que já existem há muitos anos, né? E então passa a ser inovação naturalmente tudo que você faz. Mas, por outro lado, quando você entende uma necessidade, aplica a necessidade com o processo, isso ganha o nome de inovação. Então, muitas vezes, a inovação ela não surge por uma ideia, ela surge por uma necessidade. E a necessidade dentro do business fez a diferença para que a gente quase que diariamente pense em processos, principalmente num business, numa indústria que ainda não tem muitos benchmarks. Se vocês perguntarem para o empreendedor também a questão do lucro, talvez a gente não se preocupe muito com lucro, né? Uma coisa que eu vou falar, você vai meio massacrado aqui, mas o empreendedor ele está mais preocupado com a experiência, ele está preocupado com o business, ele quer atender o cliente, ele quer ter o melhor serviço possível. Tudo isso pode levá-lo ao lucro, ou ao lucro pode ser uma consequência de tudo que foi feito. Obviamente, mais uma vez, o modelo onde a gente vive hoje, de 12 vezes sem juros, taxa de juros na casa de 10%, 11%, agora um pouco mais baixa, mas tudo isso não ajuda muito você a ter aquele ambiente que eu comentei com vocês no começo, que é um ambiente saudável, um ambiente propício, mas, ao mesmo tempo, o empreendedor, ou pelo menos no nosso caso, a gente cria o business as fast as possible, e agora a gente está pensando como rentabilizar um business que se tornou, onde a gente atingiu no ano passado mais de 1 bilhão de faturamento, com quase 30 mil pedidos dia, com quase 44 mil itens sendo despachados, não dá para a gente simplesmente não pensar mais em lucro. Então, a Netshoes começa um processo onde estamos se planejando, trazendo pessoas do mercado, não de e-commerce, mas trazendo pessoas de indústrias maiores, onde a gente consegue colocar ou otimizar ou ganhar com a escala. Então, principalmente, o lucro começa a chegar com a escala também. Se a gente tentasse, talvez, ter lucro no começo, a gente não conseguiria ter atingido esse patamar. Então, a ideia do lucro, ele vem a partir do momento que a empresa está mais madura, você consegue entender um pouco o mercado, como ele se comporta. Não dá para a gente ficar bancando free shipping eternamente. O que nós fizemos? Decidimos manter o free shipping, só que agora com 4 dias de entrega. E se o cliente quer o free shipping no dia seguinte, dá para cobrar uma taxinha por isso. São ajustes que o business está sofrendo agora para que a gente consiga, eventualmente, com a escala, gerar lucro. Então, essa é a ideia da Netshoes, uma empresa jovem ainda, 2.000 funcionários hoje, onde nós abrimos na Argentina e no México, também com a mesma ideia do Brasil, mercados diferentes. A Argentina teve uma coisa que eu estava contando para o Michel antes de subir.
O e-commerce deu muito certo aqui no Brasil, eu acho que vai dar muito certo. Quando você pega um interior fraco, um interior com poucas lojas, com pouca visibilidade de produto, o e-commerce praticamente resolveu um problema de distribuição no país. Você não precisa mais ter 800 lojas Apple, ou Nike, ou Adidas em todos os lugares. Você pode simplesmente ter uma Netshoes que a gente resolve o problema para eles, né? Mas, de verdade, a Argentina, que é um país onde nitidamente não se tem tantos produtos, a Netshoes, quando chegou e já cresceu 210% no primeiro ano, ela entrega em todos os lugares da Argentina. E tem um case de um amigo meu que estava na Patagônia de férias, estava fazendo check-in no hotel, chegou um pacote da Netshoes na Patagônia. Quer dizer, na Patagônia eu não sei, não conheço, mas não deve ter muitas lojas de esporte, a não ser para material de frio. Então, de verdade, o e-commerce aqui no país, ele contribuiu para democratizar, para dar acesso às pessoas, e com isso, eventualmente, países como Estados Unidos, onde o interior é muito forte, está acontecendo exatamente um pouco do modelo que o Marcos citou, está tendo um retrocesso aí, onde lojas físicas estão fechando. Não há mais a necessidade da loja física em lugares de menor população. Enfim, esse é um pouco da história. Existe lucro, sim, mas, eventualmente, o lucro chega com as consequências de tudo que os empreendedores vão tomando ao longo do caminho, e tem que saber o ponto certo para que isso ocorra, no momento que a empresa vai ganhando escala, vai ajustando o business, e com isso, obviamente, a gente deve ter uma última linha bem melhor. Obrigado. Márcio, muito obrigado pelas tuas palavras. Realmente tu contou um case aqui e serve para a gente fazer sempre um paralelo com a questão de empreendedorismo no Brasil, né? Um case que saiu de 5 funcionários ou de 2, né? E hoje é o que é, e isso é uma amostra de que dá para fazer a diferença, e, enfim, é só, ou não sei se é só, mas é uma questão de muito trabalho enfim. Bom, agradeço muito a tua presença. Queria agora ouvir nosso terceiro panealista, Luciano Huck, empresário e apresentador de televisão, há 13 anos à frente do Caldeirão do Huck, da TV Globo. Luciano Huck já atuou em diversos ramos, foi dono do Bar Cabral, inaugurado em 1991, em São Paulo, e teve participações em emissoras de rádio, restaurantes, casas noturnas e hotéis. Atualmente é dono do fundo de investimento Joá, que tem participação em empresas como Peixe Urbano. Luciano, é um prazer para nós, imenso, tê-lo aqui conosco. Uma honra. Por favor, a palavra está contigo. O que eu estou fazendo aqui? Enfim, o jeito mais fácil de reconhecer o Márcio foi pelo pé quando eu cheguei. Não sabia quem era ele de cara, né? Bom, senhoras e senhores, obrigado aí pela presença, obrigado pelo convite. Eu acho que se a gente passou se fosse o 0 hora aqui, a gente teria passado pelo caderno de política, passamos pelo caderno de economia, agora a gente chega nas fofocas. Vamos falar do casamento da Daniela Mercury? Fórum da Liberdade, né? Bom, eu acho que meu papel aqui, eu fico nervoso toda vez que eu subo nesse tipo de evento. Eu acho que esse monte de câmera, eu falo para a câmera todos os dias, para muita gente, todos os sábados, mas essa daqui, nesse tipo de evento, são as piores, porque você tem 20 minutos para falar alguma coisa que preste e 20 anos para se arrepender na internet das bobagens que você falou. O YouTube é o terror de qualquer pessoa famosa. Se você der um Google, Luciano Huck discute o pré-sal, tem 2 acessos. Luciano Huck discute a crise econômica em Chipre, 7 acessos. Luciano Huck, imagens de Luciano Huck perdendo a carteira na lei seca, 2 milhões de acessos. Então, tem que tomar cuidado nas bobagens que a gente fala nesse tipo de evento. Aí eu fiquei pensando o que eu poderia experimentar ou falar nessa tarde para vocês, e fiquei refletindo que tem uma coisa comum a todos os empreendedores, acho que quem está aqui na mesa e quem está aí
está empreendendo ou quer empreender ou já empreendeu, que é o dia da mudança, que é o dia que você acha que teu negócio começou a dar certo, foi o dia que o Márcio provavelmente sentou com o primo dele para fechar a loja física ou começou a vender sapato. Então eu fiquei pensando que todo mundo tem um primeiro dia de empreendedor na vida. Então eu fiquei pensando qual seria esse meu dia, para misturar um pouco de informação e fofoca. Eu resolvi falar sobre ele. Primeiro, em televisão a gente tem um vício, que é colocar a informação do jeito mais simples possível, de um jeito que a mãe do Romário entenda, compreenda e se sinta satisfeita depois que ela ouça. E se tem uma palavra que não é fácil para a televisão, é empreendedorismo. A palavra já é uma merda por si só, né? Ela não rima com coisa nenhuma, você não faz título de nada, nem em inglês, que essas palavras costumam virar música romântica, tal, você não rima, nem Shakespeare rima isso. Então, resolvi falar um pouco de ideias. Eu acho que o meu grande prazer na vida é ter ideias e transformá-las em realidade. E acho que foi por isso que eu, de fato, me encontrei na televisão. A televisão acho que é um eletrodoméstico como tantos outros que a gente tem em casa, só que a geladeira você enche com comida, a máquina de lavar você enche com roupa suja, a televisão você enche com ideias. Então acho que é por isso que eu me encanto por ela, por isso que eu me apaixonei tanto por ela, e por isso que eu descarrego todas as minhas ideias ali. E eu acho que para você ser uma pessoa criativa na vida, você tem que controlar as suas paranoias, descontrolar as suas ideias, porém ter disciplina para colocar as coisas de pé. E o meu D0 da minha vida empreendedora, eu acho, não foi aos 21 anos, quando eu abri o Cabral, que foi meu primeiro negócio. Eu acho que o D0 da minha vida empreendedora, da pessoa que eu sou hoje, pelo motivo de eu estar nesse palco aqui hoje, começa com um telefonema de uma pessoa que é aquele tipo de pessoa que você acha que é tão poderosa que não fala por telefone, que ela fala por telepatia, ou que ela emite sinais de fumaça que ninguém entende, memorandos, enfim. Eu recebo um telefonema dessa pessoa me convidando para um encontro, para bater um papo. Eu falei que óbvio, que se ela marcasse às 11h55 do dia 31 de dezembro, eu iria, só que eu fingi que eu não estava assim, marquei para uma semana depois, sofri durante uma semana. E ela marcou comigo no Shopping D&D em São Paulo, para quem não conhece, é um shopping de decoração. E marcou à 1 da tarde um almoço. Eu cheguei pontualmente a 1, mas só eu cheguei pontualmente a 1. Ninguém chegou na próxima hora, eu fiquei sozinho, achando que tinham me abandonado e aquele papo não ia rolar mais. Até que chegou foi bom lembrar dessa história essa semana. Até que chegou um cara de terno preto, assim, tipo segurança do evento aqui, se aproximou da mesa e falou: "Seu Luciano Huck, me acompanhe." Falei: "Pois não", com fone de ouvido e tal. Saí atrás do tiozinho, parecia tipo policial civil fazendo bico. E aí fui acompanhando ele e naquele momento, naquele shopping, só para a gente localizar o que estava acontecendo, era um moleque de 20 e poucos anos, eu devia ter 26 naquela época, mais ou menos. Estou falando de 1999, ano em que Chico Anísio tinha falado a seguinte frase, um pouco tempo depois desse telefonema, falando que o Serginho Grossman tinha chegado à emissora com 15 anos de atraso e que o Luciano Huck tinha chegado com 10 anos de antecedência. Até hoje eu discordo na questão que tange o Serginho, eu acho que ele chegou na hora certa e foi um grande ativo, mas que diz respeito a mim, eu acho, olhando para trás, tinha uma certa razão. Naquela época, no Shopping D&D, como eu disse, devia ter 20 e poucos anos, um moleque criado a pão de ló, de uma família de pais separados, classe média paulistana, filho de universitários, meu pai e minha mãe são professores universitários até hoje, tinha estudado em boas escolas e conheci, acho que, pouco do mundo, além dos jardins em São Paulo, o que não é muita coisa. E àquela altura eu apresentava um programa diário na TV Bandeirantes, que era o H, no mesmo horário do Jornal Nacional. Sabe como é que chama programar um programa em cima do Jornal Nacional? Chama insanidade, falta de bom senso. Mas o fato é que programaram a gente em cima do Jornal Nacional ao vivo.
eu acho que a gente era mega guerrilheiro, assim, a gente fazia de tudo. A gente fazia um programa ao vivo na praia, que eu entrava, o palco grudava ainda, e o link era uma panela que a gente virava assim para achar o satélite, que se caísse ficava 1h30 fora do ar. Mas o fato é que eu acho que, olhando para trás, hoje a gente era muito corajoso, assim, a gente era uma célula subversiva na televisão brasileira. E era muito divertido fazer televisão naquela época, com pouca grana, na Bandeirantes, ao vivo, de noite. De um lado você tinha o William Bonner, do outro lado você tinha a tiazinha. Lembra, né? Os velhos babão lembra tudo. De um lado tinha a Fátima Bernardes, que não mostrava nem o joelho, do outro lado tinha a feiticeira com aquela bunda gigante na televisão. Então o fato era isso, mas eu acho que a gente era muito divertido, a gente fazia uma televisão sem compromisso, eu acho que a gente contava muito com a nossa criatividade. Só de passagem tem uma história que eu acho que marca bem o que era a televisão para a gente naquela época. Vou contar uma história bem rápida. Era Oscar. O Oscar era no domingo seguinte, isso era uma quarta-feira, e a gente resolveu, vamos cobrir o Oscar. O H ia cobrir o Oscar. A Bandeirantes não tinha credencial para nem entrar em Los Angeles, né? Quanto mais para chegar no Oscar. A gente falou, não, vamos de qualquer jeito. Aí chegamos em Los Angeles, eu tinha um amigo comum meu, que tinha produzido um filme, estava produzindo A Vida é Bela, naquela época, que era o filme do Benigni, que estava concorrendo a melhor filme estrangeiro, melhor... e a Fernanda Montenegro concorrendo a melhor atriz com Central do Brasil. Falei, vamos para Los Angeles ver o que acontece. Aí que você vê quando os deuses conspiram a favor de quem está afim de fazer o bem, né? Cheguei e consegui uma executiva para Los Angeles, longe pra caramba, sentei no avião, a hora que eu sento, quem senta do meu lado? Dona Fernanda Montenegro, na cadeira do lado. Falei, Dona Fernanda, a senhora me dá uma entrevista? Ela falou, cara, ficou com pena de mim, né? Eu contei a história toda, peguei minha câmerazinha, entrevistei a Dona Fernanda, então a entrevista com a Fernanda eu já tinha. Cheguei em Los Angeles, fui para casa desse meu amigo, ele me deu 2 ingressos de orquestra, que era a parte de baixo do Oscar, eu estava animado para ir ver, nunca tinha ido e tal. Isso era no domingo ia ser o Oscar. Na sexta-feira de manhã eu estou na casa dele e vejo uma movimentação de gente ali, acontecendo e tal, um monte de secretário falando no telefone, mas o que está acontecendo? Ele falou, não, chegou uma tia do Benigni, e ele precisa de mais 2 ingressos e não tem. Falei, se ele me der uma entrevista, eu tenho 2 ingressos. Deu 10 minutos, falou, dito e feito. Topou, então deu meus 2 ingressos para ele, ele me deu entrevista no sábado de manhã, eu voltei para o Brasil na segunda-feira com a entrevista com a Fernanda Montenegro e com o Benigni. Então essa era a televisão daquela época que eu fazia, que eu acho que era completamente guerrilheira. Aí... Mas o fato é que naquela época voltando ao Jornal Nacional, a gente dava 5 pontos em cima do Jornal Nacional na Bandeirantes, que era muita coisa. E além disso, como o Michel disse aqui, eu tinha boate em Campos do Jordão, boate em São Paulo, tinha uma revista com a Jovem Pan, tinha uma coluna diária no Jornal da Tarde, tinha uma pousada em Fernando de Noronha, tinha um monte de negócio. Não tinha ganho dinheiro em nenhum também, era essa coisa do empreendedor de querer fazer, de querer entregar, de querer fazer as pessoas se divertirem a qualquer custo, que acho que era o meu grande prazer. Eu estou falando em 99, em 92, meu pai tinha me emprestado $6.000, que eu devolvi depois, e até então tudo isso eu tinha construído com esses $6.000, conseguindo patrocínio, vendendo areia na praia, o que dava para fazer, a gente foi fazendo para transformar em negócio. Voltando ao corredor do hotel onde eu estava seguindo o policial civil do Irajá fazendo bico, lembrei. Eu estava no corredor do hotel, segui aquele cara, me achando o pica das galáxias, não sei o que lá, tal. Aí ele me colocou num elevador dentro do shopping, e era tipo Alice do País das Maravilhas, quando ela entra num toco de árvore e sai numa outra dimensão. Foi exatamente a mesma coisa. Eu entrei não sabia que tinha isso no Shopping Day, entrei no elevador no shopping e saí num hotel 5 estrelas. Fui seguindo aquele cara no corredor do hotel, achando que tinha uma coisa realmente estranha acontecendo, que tinham marcado um almoço comigo, eu estava entrando num hotel 5 estrelas dentro de um shopping. O cara não ria, não falava comigo. Eu acho que ele não devia ter nem esses músculos do sorriso, porque ele não emitia nenhum sinal para mim enquanto eu andava atrás dele. Mas o fato é que eu não sabia o que estava acontecendo e continuava seguindo o cidadão de terno. E acho que naquele momento, naquele corredor, seguindo aquele cara, hoje,
14 anos depois, eu acho que eu entendo a minha missão na TV e no mundo. Eu não tinha ideia de qual era a minha missão na vida naquele momento ainda. Hoje, especificamente, no dia de hoje, o Caldeirão completa 13 anos de existência, que no judaísmo é o Bar Mitzvah, eu acho que significa passagem para a maturidade. E não tenho a menor dúvida de que eu sou um cara muito mais democrático, maduro, com capacidade de olhar a todos do que eu era naquele momento, andando atrás daquele cara no Shopping D&D, no hotel do Shopping D&D. Acho que a televisão, principalmente a TV Globo, me ensinou a fazer o que eu chamo de televisão de alta performance, que fez eu focar na marra. Eu acho que num primeiro momento, quando eu cheguei na TV Globo, eles começaram a me exigir exclusividade de ideias e de força de trabalho. No começo parecia que eu estava sendo tolhido, porque eu sempre fui muito criativo, quis muito fazer muita coisa, tal, e eles foram cada vez me enquadrando, me encaixotando mais. No começo dá um incômodo para o empreendedor, você acha que estão querendo tirar suas asas, sua capacidade de fazer coisa, mas hoje, olhando para trás, aquilo que eles estavam me ensinando era foco. E eu acho que se você não tem foco, isso pode ser piega de falar, pode ser fácil de falar, que nem usar camisinha, mas funciona, bicho. Quando você tem uma boa ideia, o foco é fundamental. Eu, quando no meio desse processo todo de TV Globo, na parte de me tolir, de tentar me enquadrar para, de fato, me concentrar na televisão, uma vez Mário Lúcio Vaz, que era diretor de criação da TV Globo na época, chegou para mim e falou, 2 anos depois que eu estava lá, falou, Luciano, acho que a tua carreira tem 2 caminhos, para cima ou para fora. Qual você prefere? Falei, Mário, acho que a primeira opção é mais sedutora. Então, eu acho que, desde essa conversa, eu acho que a máquina da TV Globo começou a jogar a meu favor. Eu vendi tudo que eu tinha. Eu encerrei um ciclo da minha vida. Tudo que eu falei aqui de hotel, boate, pousada, rádio, vendi tudo. E decidi que nada além dos muros do Projac me interessaria. E, de fato, foi isso que aconteceu, e não me arrependo. Acho que foi a coisa mais importante, de poder saber fechar um ciclo e abrir um novo ciclo. Isso me fez fazer uma imersão na TV, fez me focar no que cabia a mim, que era fazer o meu programa de televisão. E eu acho que esse foco me deu capacidade também de, com o tempo, começar a poder abrir outros ciclos, como foi o caso acho que a televisão me ensinou muito nesses 13 anos, o Caldeirão especificamente. Acho que eu entendi qual que é o meu DNA na televisão. Eu gosto de ouvir a história das pessoas. Eu acho que todo mundo aqui sentado tem uma história para contar, você basta ter a paciência, a sabedoria de ouvir com carinho. Então hoje eu acho que eu faço uma televisão onde o grande protagonista é o público. Eu conto a história das pessoas, eu me envolvo, eu gosto, é o que eu quero fazer, eu quero esse Brasil empreendedor, eu quero ouvir a história das pessoas, eu quero ver... Todo mundo fala que existem comunidades carentes no Brasil, eu acho que existem comunidades potentes no Brasil, que têm o potencial de se transformar de dentro para fora, e a gente está vendo isso acontecer. E me deu... Eu acho que essa experiência televisiva que eu vivi nesses anos me deu capacidade também para mergulhar, por exemplo, no terceiro setor. Esse ano também completa 10 anos no Instituto Criar de TV e Cinema, que é um centro de capacitação que a gente tem em São Paulo, que a gente ensina cinema e televisão para famílias, molecada de baixa renda, um ciclo mega virtuoso. A gente tem até uma parceria importante com a RBS nesses 10 anos que a gente está fazendo aqui. A gente vai comemorar de uma maneira muito interessante esses 10 anos, e a ideia é poder trazer o Criar para o Rio Grande do Sul também, e poder atuar na formação de mão de obra para o audiovisual aqui. Enfim, eu acho que esse foco que a TV Globo me obrigou a ter, abriu minha cabeça para muitas outras coisas. Mas só para encerrar, de volta ao corredor, só para terminar a fofoca, né? Aquele cara me coloca numa sala, num quarto, numa suíte, eu me vejo sentado naquela suíte sozinho, ele vai embora, me deixa ali, eu falo, que catso que eu estou fazendo aqui? Eu vim almoçar e estou numa suíte de um hotel que eu nem sabia, mas o fato é que 40 minutos depois entra a mulher que iria mudar a minha vida, e não era Angélica. Ela também mudou. Mas o fato ali é que eu tive 2 horas de conversa que de fato mudaram o meu destino,
quem entrou naquela sala naquela época foi a Marluce Dias da Silva, que na época era diretora-geral da TV Globo, e segundo a revista Veja, na época, a mulher mais bem paga do Brasil, uma das mulheres mais poderosas do Brasil na época. E aquela conversa de 2 horas foi o que me fez entrar na TV Globo, e eu acho que mudou minha vida, e eu acho que foi o D0 da minha vida empreendedora do que eu sou hoje. E respondendo à pergunta desse fórum, se existe empreendedorismo sem lucro, depois de todas as experiências que eu vivi nesses 13 anos, entrando na casa das pessoas, sem crachá e sem nenhum cargo político e nada, simplesmente para ver como é que as pessoas vivem, eu acho que mesmo um empreendedor em qualquer lugar do Brasil, ele quer ter algum resultado, nem que o resultado seja o prazer de ver o seu negócio crescendo. Acho que as pessoas, você me pergunta, Luciano, você trabalha muito olhando para a classe C e tal, qual que é o maior objeto de desejo da classe C? Algum tempo atrás eu falava que era piso cerâmico. Hoje em dia eu falo que são experiências. Eu acho que o Brasil está se transformando e as pessoas querem viver experiências. Seja de abrir o seu próprio negócio, seja de poder viajar com a família, seja de poder ver o seu filho se formando na faculdade. Então eu acho que os próximos anos vão ser uns anos que a gente vai ter que democratizar as experiências. Então muito obrigado a todos e valeu. Luciano, muito obrigado a sua palestra, suas palavras. Realmente traz um ponto interessante que quando se fala em lucro, sempre se pensa em lucro financeiro, mas pode ser outra forma de lucro, que é o que bem referiste ao final. E como tu é um agente da televisão, né? A televisão, tu comentou que te achou e a televisão enfim, um meio de se expressar e que tu encontrou. A gente também tem a televisão sem impostos lá, ao fundo, para mostrar também o quanto o brasileiro poderia adquirir mais coisas se a gente tivesse uma carga reduzida, ou enfim. Mas a gente abre para perguntas agora, então estão todos convidados a fazer perguntas. Já temos uma aqui com o Rian. Começando, eu tenho 2 perguntas para ti, com o Rian, aqui, específicas sobre essa questão do lucro. Se o empreendedor não começa um negócio pensando no lucro, por qual motivo ele sai da zona de conforto? E não é lucro que move o empreendedor? Essa é uma das perguntas. E só fazendo um link, tu tens operação na Argentina. Hoje a gente vai ter um painel sobre liberdade de imprensa. Temos aqui Julio Saguier, que vive, né, na Argentina. Enfim, a gente vai discutir um pouco a questão da Argentina. Se tu pudesse falar brevemente para nós essa questão, como é operar na Argentina hoje, com o governo que se tem lá, agradeceria. Bom, primeiro, o empreendedor, quando ele tem uma ideia, quando ele começa alguma coisa, obviamente, no final, ele pensa no lucro. Ninguém está aqui para fazer simplesmente a caridade. Mas ele não pensa nisso no começo. Tenho certeza que a maioria dos empreendedores, quando abrem, eles vivem de sonho, a gente vive de sonho, de experiência, e do poder de realização. Então, é muito forte você começar uma companhia e dar emprego para as pessoas, e ao mesmo tempo, isso vai crescendo, e você vai entendendo o seu papel dentro de uma sociedade. Então, o empreendedor, quando ele começa, ele não visa, e como eu falei há pouco, acho que o lucro é uma questão de tempo, a gente tem que saber quando, uma questão de tempo e consequência do business. Em relação à Argentina, o primeiro fato é quebrar o tabu, né, de falar, pô, empresa brasileira na Argentina. Esse foi o primeiro fator que pesou para a gente. Mas na Argentina, o governo lá é um governo extremamente controlador. A gente trabalha com produtos importados e está muito difícil você ter produtos dentro do país. Para cada tênis que entra, tem que sair uma peça de picanha. Não me parece muito justo isso, né? Apesar que o boi tem a ver com o couro e tem uma relação, mas é um país onde, de novo, com interior fraco e falta de produtos, mesmo você tendo a Netshoes apenas com um site e com um único CD, a gente consegue abastecer a Argentina inteira. A gente foi super bem recebido dentro do país, existe uma carência do business, e a gente vem encontrando dificuldades. Tem uma história que eu sempre conto aqui, que é a bola da Copa, né? Na Copa passada, a Argentina recebeu a bola da Copa depois da Copa. Então,
esse tipo de dificuldade, obviamente, quebra todo o seu cronograma, tudo que você pensou para marketing, tudo que você tinha feito, mas, ao mesmo tempo, quando a bola da Copa chegou, alguém queria ter a bola da Copa na sua casa, mesmo passada a Copa. E a gente vem driblando as dificuldades, mas vem tendo sucesso. Doutor Irro, falaste ali sobre a questão da inércia, né, que o empreendedorismo tem que quebrar uma inércia. Tem uma pergunta que eu vou fazer um link aqui com o outro ponto, quais são as dificuldades que a gente tem no Brasil para quebrar a inércia, né, de uma forma pontual, e qual é o principal obstáculo enfrentado hoje pelo empreendedor brasileiro, além dos impostos e da burocracia, o que mais não se vê? Bem, há uma dimensão cultural que nós todos conhecemos, né? Quer dizer, esse é um país em que a ambição de muitos dos jovens ainda encontrar estabilidade que se pode localizar no âmbito do serviço público, né? Quer dizer, um número absolutamente impressionante, né, de pessoas que não querem ir para o campo privado, não querem ir para o empreendedorismo econômico, mas querem, sobretudo, encontrar a guarida de um emprego no setor estatal. É uma marca de um país que é muito cartorial, que é onde a presença do Estado é absolutamente arrebatadora. Eu acho que esse traço cultural nosso, que cerca de 10 anos atrás estava mudando um pouco, ele, num certo sentido, refluiu nesses últimos 10 anos. Quer dizer, a gente voltou, uma parte importante, né, da população brasileira, sobretudo a parte da população brasileira jovem, voltou a ter no Estado um sonho, mesmo porque até os ganhos econômicos que se tem da remuneração do funcionalismo nos últimos 10, 12 anos são muito superiores, seja a produtividade da economia brasileira, seja aquilo que era de se supor mais racional em relação aos ganhos da iniciativa privada. E, em segundo lugar, é claro que esses obstáculos que nós todos conhecemos, né, que são os obstáculos trabalhistas, demora para abrir uma empresa, demora para fechar uma empresa, o problema tributário, etc., ele é acompanhado de uma outra que eu acho que pode se localizar, sobretudo, num tripé, que é a questão da dificuldade de você ainda ter acesso a capital do tipo startup, né, para conseguir a empresa, a dificuldade que nós temos ainda de ter no Brasil o talento qualificado para ser empreendedor, sobretudo naquelas áreas que são intensivas em tecnologia, que nós estamos vivendo um grave ainda apagão de talentos, e a dificuldade que nós temos de construir no nosso país clusters, né, que são aqueles espaços privilegiados em que empreendedorismo vai se localizar numa vizinhança geográfica da empresa, da universidade, etc. Agora, eu acho também que no Brasil, embora, mais uma vez, careça essa grande estratégia, que é uma estratégia empreendedora que eu busquei descrever na minha intervenção, há uma série de nano-exemplos que são muito bons, né? Enfim, nós temos 2 nano-exemplos aqui, nos cases que foram apresentados pelo Márcio e pelo Luciano. O problema dos nano-exemplos é que essas boas coisas que estão acontecendo, elas acontecem em velocidade diferente e acabam, por vezes, criando situações sociais muito díspares. E o exemplo clássico disso não é nem o Brasil, é a Índia, né, onde você tem uma indústria, por exemplo, empreendedora de tecnologias da informação em Bangalore, que gera hoje um país que tem mais bilionários do que a Inglaterra e a França juntas, e um país que ainda tem miseráveis em número maior do que todo o continente africano. Ou então um país, mais uma vez, como é o caso da Índia, cujo empreendedorismo no setor de TI e telecomunicações faz com que esse país hoje tenha mais telefones celulares do que vasos sanitários. Então, mais uma vez, é absolutamente fundamental que o Brasil encaminhe a sua grande estratégia para favorecer empreendedorismo. Muito obrigado. Luciano, falaste ali da questão das ideias, né, de ter muitas ideias ao mesmo tempo, e o empreendedor ele é assim, tem muitas ideias ao mesmo tempo. Também tu chegaste a falar em foco, tem que ter foco. Como é que o empreendedor que tem muitas ideias, qual é o momento que ele pensa, olha, eu estou com muitas coisas na minha frente, eu preciso definir dentro dessas coisas aonde que eu vou, né? Como tu fizeste, como é que foi essa decisão interna? Eu vou porque eu acho que esse é o melhor caminho, mas como é que isso surge, né? Como é que isso vem de dentro para a tomada de decisão? E uma outra pergunta da plateia, não sei se é uma pergunta ou pedido. Se a Lívia Marini vai ser presa. Não. Tu tem a resposta?
se você tem vontade de correr algum cargo eletivo. Não, eu acho que tem alguma informação privilegiada aqui. Isso pode ocorrer no ano que vem? Não. Nem ano que vem, nem... Não tem. Também. Eu acho que a gente já faz... Eu acho que se cada um fizer a sua parte bem feita, a gente transforma a sociedade. Eu estou tentando fazer a minha na televisão. Eu acho que na questão do foco, eu acho que criatividade é um treinamento do raciocínio. Quanto mais você treina, mais você aprende a ser criativo e precisa ter só disciplina para conseguir executar, vamos dizer assim. E eu acho que você tem que focar na coisa que mais te apaixonar. Eu acho que, para mim, a televisão foi a solução dos meus problemas, porque você coloca um monte, toda semana você tem que colocar o programa de pé, encher de ideias, na semana seguinte ele já foi, e ao mesmo tempo fazer o programa te gera experiências muito interessantes. Eu acho que tem um assunto que não foi colocado aqui, que eu acho importante falar, já que a pergunta é se existe empreendedorismo sem lucro. Eu acho que o que eu tenho visto muito nos últimos anos, e que eu acho que merece atenção como um todo da sociedade, é o que eles chamam do setor 2,5. Quer dizer, hoje em dia você tem os 3 setores da economia, primeiro, segundo, terceiro setor muito ligado às ONGs e tal, e tem uma tendência nos últimos anos do setor 2,5, que são negócios com fins lucrativos ou com fins de experiências lucrativas, não só monetárias, mas enfim, mas que têm um impacto social relevante. Então, isso eu acho que é uma tendência cada vez mais, no Brasil, muito importante. Eu acho que dentro das comunidades, em um país de transformação como o Brasil está vivendo, acho que você ter negócios com lucro, mas com impacto social de fato, pode ser bem importante. Luciano, aproveitando essa linha, tem uma pergunta que se encaixa muito no que tu tem falado, que tu falou agora. Qual o segredo para que os programas de terceiro setor ou do setor 2,5 não se tornem assistencialismo? Cara, eu acho que o terceiro setor no Brasil, ele não é o problema são muitos políticos que infelizmente usam o terceiro setor para fins escusos e acabam atrapalhando muito quem trabalha de maneira séria no terceiro setor no Brasil. O terceiro setor tem 2 problemas no Brasil. O primeiro problema é que não trabalha em rede, quer dizer, o dinheiro é tão escasso para você fomentar os projetos, que o cara que tem uma ONG aqui, se tem uma ONG do outro lado da rua com o mesmo propósito, eles se sentem concorrentes, quando na verdade eles deveriam trocar informações e criar uma inteligência para o mesmo fim que é o que eles querem. Mas eu acho que o terceiro setor no Brasil é muito mal utilizado, porque ele deveria ser uma grande incubadora de políticas públicas, porque eu acho que só de fato o governo tem o poder de multiplicar para um país de dimensões continentais como o Brasil. Mas você pode usar experiências, nanoexperiências, ou seja, em pequenos lugares. Nano, eu achei que estava no meu nariz e do nariz do Marcos, que eu de nano negócios. A gente vai bem nesse assunto aí, você. Porra. Eu não queria comentar com você. A câmera não fecha nós dois de lado de jeito nenhum. Aí você fez a sacanagem, mas tudo bem. Cara. Mas enfim, mas eu acho que é isso. Eu acho que o terceiro setor tem que ser uma incubadora de políticas públicas. E esse problema eu tenho que criar. Quer dizer, a gente tem... Eu nunca trouxe o criar para outro lugar, porque em São Paulo você gera mão de obra. Dos 1.600 alunos que a gente formou, a gente tem 83% empregado no mercado formal, ganhando 5 vezes mais do que a família ganhava de renda per capita quando eles entraram. Então, a possibilidade de trazer para o Sul é porque você tem uma estrutura da RBS aqui que é muito... a musculatura é muito forte, atua em todos os setores do audiovisual, tem um potencial de crescimento gigantesco, não só no Sul, como em outros lugares do Brasil. Então, você pode fazer um negócio desse tipo aqui que você vai gerar uma mão de obra que vai ser absorvida pelo mercado rapidamente. Obrigado. Conria, pergunta bem específica da Netshoes, mas aí a gente pode tentar... Quanto custa esse tênis aí? Esse aqui é mais carinho, mas dá para... Eu não vou falar propaganda 12 vezes sem juros. Pode pagar em 2 vezes? Pode. Esse aqui é 7,99. Caraca, meu. É que eu tenho desconto, né? Ah, tá. Esse tênis a gente tem que botar na cidade sem imposto, lá pedir para a Netshoes, botar um lá, ver quanto é que ela vai custar. Esse tênis anda sozinho. Sobre a questão da Netshoes e a questão da bolha americana e da crise, vamos falar de um pouco de crise dos Estados Unidos. Então, se isso afetou de alguma forma o negócio de vocês, e qual é a saída criativa quando se tem
uma queda, né, na economia, que é quase que cíclico, e como vocês, de forma criativa, seja como for, encaram esses momentos de crise? Bom, na verdade, o Brasil não pegou a bolha, né? Na época da tecnologia, em 2000, o Brasil não tinha praticamente nada aqui, tinha alguns startups. E o americano não, o americano, tudo para ele é Disney, né? Então, lançou alguma coisa, está indo bem, eles já fazem 82 montanhas-russas, mais 333 cinemas, depois eles percebem que não tem público para isso. De verdade, quando a gente pós-bolha, foi quando acho que começou a disseminação do processo de internet em alguns outros países. A crise que nós pegamos aqui em 2008, 2009, para nós, aí vem aquele momento de novo de ser mais ousado e de ser corajoso, e nós enfrentamos entendendo que a internet ela tem um drive que sempre se começa em todos os países, que é price, quer dizer, preço. Todo mundo acha que vai comprar na internet e vai comprar mais barato. E aí você vê a oferta do dia, somente hoje, imbatível, mas quando você busca, está todo mundo vendendo no mesmo preço. É uma puta sacanagem, e a gente combate muito esse tipo de política dentro dos sites. Mas, de verdade, durante a crise, você precisa primeiro tomar precauções, se retrair, mas, ao mesmo tempo, a gente foi ousado e foi o ano que a gente mais cresceu dentro da história da Netshoes. Foi quando todos tiram o pé, e aí sempre vem alguns malucos e pisam um pouco mais fundo, atendendo o anseio da população, que foi preço naquele momento. Troil, pergunta do público: qual é o papel da iniciativa privada e do governo na definição e na execução dessa grande estratégia que tu mencionaste ali? Então, qual é o nosso papel aí como iniciativa privada? O papel do governo é o papel de não ser um Estado babá, mas também não ser um Estado babão, é, sobretudo, de ser um Estado farol, né? Entender que o Brasil não vai conseguir dar esses próximos saltos que vai permitir a gerações como essas que estão aqui o acesso, por exemplo, ao luxo do empreendedorismo, quer dizer, você poder se dar a possibilidade de construir o seu próprio sonho de prosperidade com uma economia que poupa 16% do seu produto interno bruto, que só investe 17%, que tem uma das maiores folhas de serviço público do mundo. Quer dizer, é fundamental o governo ser uma espécie de o próprio mecanismo que coloca em funcionamento o desenho da grande estratégia. E eu acho que uma parte importante disso vai para o setor privado, porque, afinal de contas, no momento em que você tiver uma liberação desses pesos asfixiantes, não é, que hoje existem sobre o setor privado brasileiro, uma parte importante desses recursos incrementais vão ir para essas áreas que são mais afetas à inovação, à pesquisa e desenvolvimento, e que, no limite, são aquelas que permitem produtividade ao longo do tempo. Agora, eu estou com muita dificuldade em ver hoje no Brasil a vontade política necessária, o plano de ideias necessário e, digamos assim, a quase que certeza de que nós precisamos fazer uma mudança mais profunda no nosso país. Eu acho que nós estamos meio que confortáveis no nosso otimismo. Há uma espécie de noção, na minha opinião errada, de que o Brasil sempre era o país do futuro e que o presente chegou. Eu discordo. Acho que a gente precisa voltar a ser o país do futuro, voltar a ser o país da visão do futuro. Nós não estamos pensando na manhã, nós não estamos lendo o mundo corretamente, e isso, em algum momento, na minha opinião, mais grave do que a gente possa imaginar, vai impactar muito os empreendedores, sobretudo do setor privado no Brasil, porque eles vão se ver alijados dos principais fluxos de prosperidade do mundo. Muito obrigado. Por mim, ficava aqui horas e horas conversando com vocês. É só o painel de boas-vindas. Esse é o nosso fórum. A gente vai ter a solenidade de abertura agora, também invertido, mas tem que ser criativo, né? Então, como a gente falou tanto de criatividade... Foi só aperitivo, tipo azeitona. Isso. Entendi. Então, Luciano, Currian, Troilo, muito obrigado. Tivemos um grande painel. Foi um prazer ter todos vocês conosco aqui.